E aí, gente, PH Santos aqui, e hoje eu vou falar sobre a versão estendida de Batman vs Superman, algumas outras coisas mais e eu ainda tô gripado. Se você quiser ir direto pra crítica, pra resenha de Batman vs Superman, clica aqui, exatamente aqui, onde está esse número. Quer dizer, não clica. Aqui nos comentários tem um número, você vai clicar, ou então você vai colocar no player sozinho com esse número que está aqui, ó. Esse é o número onde eu começo, porque antes eu quero falar sobre cinema e coisas que não precisam serem defendidas. Existe um assunto que eu sempre falo sobre, que é montagem, edição, organização do filme, os gaps que ficam entre uma cena e outra. Porque quando você meio que desvenda como um filme é rodado, ele é produzido, você passa a perceber que na verdade ele é uma grande colagem, né? Desde quando era filmado com rolo e era cortado com tesoura mesmo, pregado com durex, e aí o filme era montado e era entregue uma montagem para você. Então o filme nada mais é do que uma montagem. Uma organização de quadros e cenas em sequência. O grande problema do cinema atual é resumido em Batman vs Superman. O Zack Snyder, assim como vários outros diretores que têm carta branca para fazer o que quiserem, eles acabam filmando demais. Filmando demais no sentido de quantidade mesmo, não é no sentido só de filma muito, o cara é bom. Porque hoje, como não tem mais os rolos de filme, eles filmam em memory sticks. Como por exemplo, aqui ó. Como por exemplo, eu tenho essa bolsinha aqui, ó, lotada de memory sticks, ó. Então, se eu tenho uma bolsinha dessa com mais ou menos 7 ou 8 cartões de memória, o Zack Snyder deve ter 800 HDs, vidas, pessoas para organizar tudo isso. Então, ele simplesmente filma muito. Por que não filmar 10 vezes a mesma coisa, de maneiras diferentes, para ver na hora da montagem o que você escolhe de melhor? Isso é legal, se você pensar logisticamente, isso é interessante. Você utiliza os atores o máximo que você puder e deixa para a ilha de edição para você escolher o filme. Só que isso coloca uma pressão muito grande para a ilha de edição. E aí acontece o problema do cinema moderno. Montagem, organização das cenas, esse ir do ponto B para o ponto C, para o ponto D, X, Y, V e etc. com uma certa coerência. Talvez seja esse o maior problema do Batman vs Superman, assim como esse é talvez o maior problema do cinema atual, contemporâneo. Cuidado ao baterem no filme. O erro de montagem, edição e etc. que Batman vs Superman traz, vários outros filmes trazem e é comum, é muito comum. Isso não exime ele do erro, obviamente, só tô apontando. E outro assunto que eu queria trazer em voga aqui é o rage em relação a esse filme, né? O ódio envolto a Batman vs Superman. Eu escutei exatamente essa semana alguém dizendo que Batman vs Superman eu vou defender esse filme até o fim. É algo muito estranho você defender algo pelo que você paga. É como você defender absorvente, mods, é como você defender esse copo. Eu vou defender esse copo, eu paguei por esse copo, eu vou defender esse copo. Não me faz muito sentido, na real, eles que têm que me defender. Não faz sentido algum, é no mínimo estranho um filme precisar ser defendido. Acho que não tem isso. A arte ela não precisa ser defendida, ela precisa ser apreciada, estudada e debatida. Não no sentido de debater para time A e time B para ver quem é melhor. Afinal, eu nunca vi alguém dizer que depois de me assistir o meu vídeo, ou depois de escutar um podcast que eu fiz, ou depois de escutar eu conversar na mesa com alguém, mudou de ideia. Porque as pessoas simplesmente não vão mudar de ideia. Quando você vai para defender e não debater, então acontece essa fixação de ideia. A crítica, e eu não sou crítico, eu sou resenhista, eu não sou crítico, eu coloco crítica aqui embaixo só e somente só para atrair cliques, porque se eu não colocar crítica, as pessoas não vão me encontrar na busca. Mas o papel da crítica, aí sim, apontar algo que te faça entender melhor aquilo que foi colocado na tela. Seja tecnicamente, seja por experiências próprias, seja por uma massa, entre aspas, crítica. O papel do cara que tá aqui para gravar esse filme é para fazer você enxergar a maneira dele aquilo dali. É talvez para você elucidar os seus pontos ou você ter certeza mais ainda do que você já pensava, por mais que seja contrário. Os críticos que eu mais gosto geralmente são os críticos que eu não concordo. E pessoas que eu considero muito, simplesmente não existe uma concordância geral de 100%. Na real, se eu apenas seguisse aquilo que eu concordasse, eu me tornaria automaticamente uma pessoa uniforme, homogênea e, por isso, extremamente burra. Defendam gêneros, a igualdade de gêneros, a igualdade de raça. Defenda curdos, os bascos, defenda os pobres que estão com fome, não defenda filmes. Eles que precisam defender vocês, vocês estão pagando, eles são produto.
Defender filme, defender a Apple, o Android, é a mesma coisa que você defender a sua calça jeans que você comprou. Olha a minha calça jeans, ela não faz sentido algum. Agora vamos ao filme mesmo, esse vídeo vai ficar com uns 15 minutos. É a versão estendida da crítica do Batman vs Superman. Eu não havia assistido a versão estendida, adorei a experiência de voltar para dentro do filme, saber o que eu ia encontrar, que é algo, não é unanimidade. Me deu muito prazer em sentar e anotar os pontos, organizar direitinho as visões. Eu permaneço com a nota que eu dei lá atrás, foi 3,5 estrelas, não vai mudar isso, então não vai ter a notinha no final. Algo que é tão imperfeito e você há de concordar, por mais que você goste do filme, ou por mais que você desgoste muito do filme, você há de concordar que nós estamos falando de um filme imperfeito, né? Mas foi massa entrar de novo no filme, saber que o filme vai ter 3 horas e tentar analisar o que é que tinha a menos, a mais, etc. No geral, o filme melhora alguns pontos, piora alguns outros, corrige outros e destrói alguns que estavam mais ou menos. Mais ou menos. Ele permanece a mesma coisa. O que é que ele melhora? A jornada da Lois Lane, que foi muito criticada, inclusive por mim, ela faz um pouquinho mais de sentido. Tem umas 2 ou 3 cenas lá que dá um pouquinho mais de razão para toda a investigação dela, o sentido espacial dela, no geral. Então, onde é que ela estava, para onde é que ela foi, o que é que ela se alimenta, etc. Para mim, o motivo do Superman estar tão intranquilo, triste, desse jeito aqui, ó, fez também um pouquinho mais de sentido. Essa cena é um pouquinho maior, se eu não me engano, no filme. O filme tem 30 minutos a mais, é muita coisa para filme. Muitos filmes se resolveriam com 30 minutos a menos. E ele tá sempre triste, cara, porque olha como é que tá o mundo por conta dele. Ponha-se no lugar do Superman. Você é o cara que, na sua cabeça, os seus pais lhe treinaram para você ser a esperança, para você ser um pouco de bom desse mundo. E aí o mundo fica controverso com você. O Superman é exatamente o Zack Snyder hoje. O cara não consegue mais sorrir depois do Batman vs Superman. E aí eu pergunto, como é que a gente pede pra esse cara sorrir, bicho? Pra esse cara ser a esperança. Lá o pessoal tá achincalhando ele. Essa cena especial que o pessoal tá tocando nele lá no Dia de los Muertos, no México, ele meio que se sente um pouco... Por que é que esse pessoal tá fazendo isso? E pra mim ele continua um Superman muito massa, eu gosto desse Superman. E ele, as cenas de ação dele, com ele voando em pé e soltando laser, show de bola. Parabéns, Zack Snyder. Os gaps, né, os espaços, os blanks entre as cenas diminuíram, as cenas estão um pouquinho melhor montadas. Se você pegar a sequência que o Lex conversa e pede o que ele quer, no cinema ele só diz assim, o cara pergunta, o que é que você quer? E ele responde, isso, isso, isso. Aqui não, eu quero isso e mostra como ele teve acesso. Eu quero aquilo, mostra como ele teve acesso. E ele mostra um pouquinho o que ele fez com isso que ele teve acesso. Ele tirou a digital, ele entrou na nave, ele mergulhou os pezinhos na nave. Isso passa muito rápido no filme que foi pro cinema e aqui na versão estendida deixou as cenas mais untadas, né? Mais pertinho uma da outra. Mas falando de Lex, e vamos para as coisas que pioram, existem, elas estão lá, algumas coisas pioram mais ainda. O Lex Luthor é um erro de casting e é um erro maior ainda o que foi escolhido, que é o Jesse Eisenberg, ter escolhido a persona do Jim Carrey para ele construir o personagem dele. Não faz sentido. Não sei se foi o diretor que mandou, não sei se... Não sei. E o plano dele é tão ridículo, que o cara que era para matar a Marta fica olhando para ela com a chama e dizendo, eu vou te matar, é só ameaça. E a gente aprendeu no Game of Thrones que só ameaça não vale de nada, né? Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E o Batman vai lá e resolve a parada toda. Aquilo ali foi a coisa mais simples pro Batman. Eu não senti em nenhum momento que ele não iria conseguir. Os diálogos continuam pobres e as cenas estendidas têm diálogos mais pobres ainda. Fora os diálogos, o Zack Snyder tenta fazer um diálogo visual, principalmente em uma cena que não funciona de forma alguma. Sobre o diálogo, tem um que o Clark Kent confronta a mulher para saber qual é o lance do Batman e tudo mais, e aí ela diz, ele não pode ser parado com palavras, ele apenas pode ser parado com um punho, o Batman. Em outra cena, um pouquinho antes dessa, o Clark tá ali procurando, ele pergunta pro cara, quem foi que fez isso? Quem é esse cara? E aí o cara tá com uma raspadinha na mão, aquelas raspadinhas de ganhar dinheiro, tipo loteria, desenhando o símbolo do Batman. Esse daqui, que tá aqui atrás. E mostra assim pro Clark Kent, como quem diz, eu não posso falar sobre ele, mas eu vou desenhar na raspadinha. Que diálogo visual ridículo. E ainda me espanta porque aqui tem mais cena de gente surpresa em quem é o Batman. Quem é o Batman?
Quem é o Batman? Gotham fica o quê? 300 quilômetros de distância nos quadrinhos. Ali acho que ficou menor, ficou a 50 quilômetros de distância de Metrópolis. E as pessoas simplesmente... A Marta não sabe quem é o Batman, ela não vê TV. Ela não vê. Em Smallville não se vê TV. Ninguém vê TV, ninguém sabe quem é o Batman. Ele tá há 20 anos sendo Batman. Ninguém sabe quem é o Batman. É como se eu não soubesse o que acontece em Recife, como se eu não soubesse o que acontece em Sobral, que é praticamente a 300 quilômetros de distância daqui de Fortaleza. Aconteceu lá, prenderam todo mundo do PCC em Sobral. Prenderam do PCC, foi? Oxi, doido, não sabe disso não, rapaz, o PCC? Não, gente, isso não convence. E as cenas extras do filme tem a Marta perguntando: quem é você? Eu sou amigo do seu filho. Ah, eu percebi pela capa. Não, eu percebi pelo Ana Maria Braga, que ela convidou o Batman, entendeu? Pra falar sobre ele. No geral, como eu tava dizendo, o filme continua muito claudicante. Ou é 8 ou é 80. Ou acerta bem, porque o Zack Snyder é um puta de um diretor. O cara organiza luz, cenário, mise-en-scène como ninguém. Ou é 8. Ou é pereba, ou é fraco. Aí outro problema do Zack Snyder. Ele elimina o pouco de verossimilhança que ele poderia dar às cenas só e somente só pra fazer mais uma cena glamurosa. Não tô falando da câmera lenta, que eu gosto da câmera lenta. Mas eu tô falando de um pouquinho de verossimilhança, por exemplo, da distância entre as cidades. Então, as coisas parecem um pouquinho convenientes para o glamour do Zack Snyder aparecer e prosperar e vencer, e câmera lenta, e bala de canhão caindo e etc. Outro problema é que ele cansa, ele faz tanto isso, que quando chega no final, que é pra ser, aí sim, glamouroso, e ter um clímax, aí a gente tá cansado e já deu, né? Já deu, não faz mais, já foi. E pra finalizar, sobre a Mulher Maravilha, não tem praticamente nenhuma cena a mais, uma ou outra, mas ela continua fantástica, e toda vez que eu olho essa mulher, eu não gostava da Gal Gadot, eu sempre achei um casting errado, assim como eu sempre achei um cast correto do Jesse Eisenberg, como o Lex Luthor, e hoje eu acho um cast errado. A Gal Gadot é exatamente o contrário, achava muito magra, achava que ela não ia sustentar cenas de ação, mas sustenta, e só vão errar no filme da Mulher Maravilha, eu vou dizer isso 1000 vezes. Se eles quiserem, se eles forem entrar assim e dizer, eu vou errar no filme da Mulher Maravilha. Por quê? Porque eu quero errar no filme da Mulher Maravilha. A luta contra o Apocalipse, que é um vilão ridículo, feio, visualmente horrível e ruim também. Mal estruturado, sem propósito algum. Mas mesmo assim, ela tá lá e o xizinho que ela faz, essas coisas todas, é simplesmente fantástico. Ela é uma das melhores coisas do filme, assim como o Batman, continua fantástico. O Bruce Wayne, do Ben Affleck, que eu critiquei muito. É outro casting que eu critiquei absurdo. Ele também continua muito bom, tanto como Bruce Wayne, quanto Batman. E o Jeremy Irons, outro casting que eu critiquei muito. É um Alfred interessante pra mim. Mal escrito, mas eu acho visualmente um Alfred interessante. Principalmente quando ele ajuda ali no final. Ele tipo fala assim, desculpa, eu tava ouvindo tudo. Eu acho muito bacana. Combina com alguns Alfreds que são colocados aí nos quadrinhos. Como eu disse, eu continuo dando 3,5 estrelas pro filme. É um filme nota 7 pra mim. Ele me agrada em muitos pontos, me desagrada em vários outros. Eu poderia dar uma nota, inclusive, um pouquinho menor. Mas eu tenho um apreço por filme de quadrinho. Eu tenho um apreço pela história. Eu tenho um apreço pelo Batman. Eu adorei esse Batman. Adorei essa Mulher Maravilha. Eu saí pirado do cinema com a Mulher Maravilha. Só falava nela. Mas eu entendo muito quem consegue, inclusive, dar nota 2 pro filme, 3 pro filme. Porque é muito, muito instável. Ele tá ali na pontinha do precipício, todo o tempo variando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Mas uma coisa eu vou dizer, quando o Superman voltar, ressuscitar, né, porque já mostra a areinha subindo no final do filme, aí todo mundo sempre foi fã do Superman. Vocês vão ver, aguarda. É isso, fica a pergunta pra você responder aqui embaixo. Você gosta ou desgosta do Batman vs Superman? Coloque os seus pontos, vamos debater e não defender. Não precisa ser defendido, vamos debater e maximizar o nosso campo de visão. Vamos colocar lentes na nossa visão para com a arte. Se é que você considera esse filme arte. Eu considero todos os filmes arte. Até os ruinzinhos. Os perebinha mesmo, Brasil. É arte. É arte ruim. Não tem gente que faz uma galeria de arte, bota uma privada como arte? Tem gente. É isso, comenta aqui embaixo, me diz o que é que você acha. Se gostou, dá joinha, se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de vocês, que vídeo grande, tchau!